Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão da noite de hoje. E hoje quem vai falar conosco, dividir, compartilhar conosco os seus estudos é o nosso irmão Fred e o nosso irmão jovem Emanuel. Então, é um prazer sempre recebê-los aqui. Eles são do Centro Juvencio de Araújo, Figueiredo, que é lá no centro de São Francisco do Sul. E é sempre bom recebê-los aqui, né? Já participam de nossa casa já há algum tempo. Então, vamos envolvê-los com as nossas melhores vibrações, tá? E que Jesus nos abençoe. Então, Fred, envolva você e Emanuel também nessa hora. Então, sintam-se em casa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, tanto encarnados como desencarnados, porque o nosso tema de hoje é mais uma reflexão. Não é uma exposição, é uma reflexão. Porque está nos 3 vídeos que nós trouxemos hoje. O primeiro do Chico Xavier, que veio do Pinga Fogo de 71, 72, ano de 71, 72, Arthur Valadares, e por último, então, um Momento Espírita. Para nós mais refletir o mundo digital em nós. Como a gente está se comportando, o que realmente, qual é a finalidade desse mundo digital que o plano espiritual permite que esteja entre nós nesse exato momento. Para ser utilizado. Exatamente, para ser utilizado por nós. Vamos começar o primeiro vídeo? Boa noite a todos, meus irmãos. Muita gratidão pelo espaço da gente hoje estar aqui para poder fazer a nossa exposição. Então, como o Fred falou, a gente vai primeiro passar o vídeo do Chico para poder dar uma introdução, para a gente mostrar um pouco dessa linha do tempo, né, entre as gerações, né, sobre esse nosso tema de hoje. Nós estamos vivendo a era do computador. A cibernética domina o mundo. Mais e mais o homem vai sendo escravizado pela máquina. A par disso, o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Chico, honestamente, será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem? A pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Por isso mesmo, os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção. Precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente. Necessitamos
de reuniões de técnicos, de religiosos, de cientistas, de pais de família, de mães de família, para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência, os mais jovens, para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã, se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana, para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto, não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, conquanto respeitemos todos eles, mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas, para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos para nos adaptarmos à era nova. Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã quando nos levantarmos. A pergunta do nosso caro amigo, Dr. Durval, é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados. Precisamos de estudar intensivamente, compreendendo que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infante do mundo. Nós todos, aqueles que amadureceram na experiência da vida, precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas do espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem, e nós não podemos pensar nisso, porque nós nos referimos ao Brasil, nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e devemos respeitá-lo. E temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso irmão que está presente, nós como cristãos vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Então, aqui queria fazer uma colocação. Eu gosto de brincar assim. Aqui presente, mas eu vou me referir a mim. Eu sou o presente do passado e ele é o presente do futuro. Como quando o Chico participou do Pingo Fogo, em 71, 72, foi mais ou menos 3 horas, quase 4 horas, que ele foi interrogado de vários assuntos. E um dos assuntos foi do mundo digital. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Muitos aqui não estavam encarnados ainda, e outros sim.
mais tempo do que eu. Mas não vou mencionar ainda. Então é assim, nós, como o Chico ali falou, nós não podemos nos deixar envolver pela máquina unicamente. Nós necessitamos de nos educar, de estudar, de avaliar, de fazer juntar todo um material, as pessoas de idade madura, as pessoas jovens, cientistas, técnicos, governo, enfim, todos, para que seja disciplinado uma atividade tão importante, porque para nós é novidade. 50 anos para cá, os últimos 50 anos, 40, mais 20, 30 anos para cá, é muito pouco tempo. Nós vemos aí jovens, assim como pessoas com mais experiência de vida, que não conseguem mais largar as telas. E é interessante, né, Fred, porque essa linha de pensamento já começou lá atrás, como você falou, anos 70, anos 72. E o Chico já queria começar a trazer essa visão para o futuro, em que as pessoas, elas não, hoje em dia, é tanto o excesso de informação, excesso de muitas situações em que não há, tipo, as pessoas não conseguem saber administrar isso e acabam utilizando de uma maneira errada, né? Porque acaba, né, prejudicando essas pessoas, né, tipo, pela linha, né, de raciocínio que elas vão seguindo, porque daí isso deixa elas perdidas, né? Elas não sabem o que seguir nesse sentido, assim. Inclusive, a gente vê assim com uma certa... Eu acho graça. Tá? Muitas vezes a tecnologia está no aniversário, uma confraternização, isso é muito importante. Importante seria que na confraternização fosse proibido as telinhas, né? Não fosse deixado de lado para as pessoas conversarem realmente, jovens, adultos, de uma forma geral. Mas, normalmente, estão lá dialogando e tal, e de repente vão tirar uma foto, ou fazer um vídeo. Aí todo mundo, dá um sorriso aí, gente. Tudo. O problema não é dar um sorriso, ficar bem na foto. É viver o momento. É o viver o momento. Então é assim, qual é o perigo disso? Muitas vezes. E que está levando muita gente a ficar desorientada. Porque as pessoas não estão vivendo o momento, elas vivem sempre o futuro. Vamos criar situações que ainda não vão acontecer, ainda não estão acontecendo, mas que elas acabam criando por conta de desenvolverem já essa ansiedade, esses medos exacerbados, toda essa criação de pensamentos que criam essas ilusões, né? Em que o necessário é você viver saudavelmente, né, o presente momento, como o Chico ali disse, você valorizar a família, que é a célula principal, né, de vida, que é o lar, né, a sua boa relação dentro do seu lar, essa construção saudável dentro do lar, que é o essencial, e não viver nessa ansiedade, nesses medos, e acaba, né, com esse grande avanço tecnológico da informação. As pessoas também acabam desenvolvendo, né, ansiedade, depressão, problemas psicológicos por não saberem administrar o uso dessas redes e dessas tecnologias hoje em dia. Vamos para a turma Valadares.
mensagem no capítulo 11 chamada Convite ao Pensamento, seguida por uma mensagem no capítulo 12 do Emmanuel chamada Supercultura e Calamidades Morais. Você lê as mensagens e fala, não é possível. Isso aqui foi escrito ontem. É tão interessante que, nesse capítulo 11, os Espíritos incluíram um anexo à obra com um estudo estatístico dos casos de suicídio e loucura naquele tempo, em vários países. O que hoje é um tema absolutamente pertinente, muito mais até do que aqueles tempos, mas os Espíritos já estavam nos preparando, porque eles viam onde iria dar um mundo tão conectado e integrado com espíritos que não estejam tão atentos à sua vida interior. E por isso, presas tão fáceis, tão suscetíveis a essa nova realidade do mundo hiperconectado que nós vivemos. Algo que, em verdade, o próprio Kardec, junto com os espíritos, já haviam tratado. Se a gente vai lá no livro Obras Póstumas, quando Kardec trata da regeneração da humanidade, uma mensagem extensa ali, que é uma compilação do que os espíritos haviam transmitido a ele, lá os espíritos já adiantavam. Os números de suicídios, de desequilíbrios, de transtornos psíquicos e mentais atingirão medidas jamais antes vistas. Por isso a mensagem de Emmanuel: supercultura, supertecnologia, grande desenvolvimento material e intelectual. Gostaria só de falar. Aqui ele fala sobre essa supercultura e esse superuso das tecnologias. As pessoas, elas... hoje, a gente tem acesso a tudo, né? Qualquer coisa a gente tem como pesquisar, como correr atrás, ter as informações até nós de uma maneira muito mais fácil. Porque antigamente, né, a gente sabe que era muito mais difícil, né? Você precisava, né, consultar, você precisava ir nas bibliotecas, né, consultar livros. E isso também a gente linka com a interação com as pessoas, porque daí as pessoas tinham aquele repasse de conhecimentos. Então, a linha de estudo era muito maior e muito assim, mais efetiva no sentido de que as pessoas elas interagiam mais, né? E hoje em dia, né, com a internet, está ficando cada vez mais pobre essa realidade de que falta, como o Arthur Valadares ali, há muito conhecimento, mas pouco conhecimento de criação afetiva entre os seres humanos, né? A relação entre os seres humanos, nessa troca de conhecimento, né? Então é isso. Continua o vídeo. E calamidades morais. Quais sejam duas principais que Emmanuel vai definir: o suicídio e a loucura, que ele vai traduzir em duas outras palavras correspondentes: a angústia e a obsessão. Porque o mundo, com tantos apelos sensoriais, com tanto volume informacional, em que os que ali estão encarnados, os que ali estão vivendo, não estão atentos à sua realidade interior, qual o resultado disso? Angústia. Porque a criatura, ela busca todos os prazeres sensoriais que o mundo lhe fornece, para chegar ao final disso entediado. Porque o prazer material, essa é a sua característica fundamental. Satisfaz por algum tempo, seguido depois pelo tédio e pelo desejo de buscar mais prazer, numa espiral que nunca se finda. Porque em verdade ele nunca preenche. Se somos espíritos, o que de fato há de nos preencher, o que de fato há de nos alimentar é espiritual. E esse é um dos grandes dramas dos espíritos encarnados do mundo de hoje, desconhecendo a sua realidade espiritual, a sua vida interior, aquilo que é o mais fundamental na vida, é que intentam satisfazer essa fome e essa sede do espírito com a imensidade de coisas que o mundo fornece. Então compram como se não houvesse amanhã, gozam como se não houvesse amanhã, atendem a todas as distrações dos sentidos e sensoriais que o mundo fornece, para se verem com a mesma fome, com a mesma sede, talvez ainda maior. Mas se traduzir na angústia. De quem busca, busca, busca,
de quem deve e não sacia a sede. Jesus a falar com a mulher samaritana. Nesse poço, quem beber sempre terá sede novamente. É interessante a fala dele, que Jesus já vinha alertando há 2000 anos atrás, mas é interessante nós nos conscientizar de que todo o progresso vem para o bem. Porém, nós temos que ter uma visão de que, assim como existem mundos primitivos, assim como existem mundos de provas e expiações como o nosso, existem também mundos mais adiantados. Então, onde equipes, engenheiros, médicos, terapeutas, trabalhadores do Mestre Jesus desenvolvem em várias áreas, ou em cada área, uma ciência de passar para os que menos têm, no caso somos nós, tecnologia, conhecimentos na área da ciência geral, porque ela é muito ampla, né? Aqui nós estamos falando da ciência da informática, mas tem a ciência médica, biológica, enfim, existem várias ciências, vários níveis. Então, está vindo de lá para cá. Qual é a finalidade? Normalmente, a gente pode dizer assim: mas eu não tenho tempo de ir lá no centro para escutar uma palestra. Eu não tenho tempo de ir comprar um livro, ou não tenho recursos financeiros para comprar um livro. Isso independente da escola religiosa, tá? Nós estamos falando agora no geral. Nós estamos falando na humanidade, porque todos, independente da escola religiosa que professem, estão envoltos por essa tecnologia. Então, nós vamos pegar... Porque ela é algo necessário, você precisa também caminhar com essa evolução, porque para não estagnar. Mas a gente entende, né, pelos nossos estudos, que o homem, moralmente falando, ele estagnou, né? Agora, na questão da evolução, né, no tecnológico e tudo mais, isso sim, muita evolução. Mas nessa criação de valores, de caráter, de buscar mais a parte espiritual como sendo a parte necessária e principal, as pessoas elas acabam deixando de lado, como o Fred falou. Porque é tanta correria, né, como a gente também ali sempre vai linkando também aos problemas psicológicos criados, né, as ansiedades, os medos, as angústias, né, do dia a dia, as pessoas elas esquecem de procurar, né, Deus, de procurar a parte espiritual, porque é o necessário. E não só focar na questão material, né, porque a matéria ela é persuasiva, né, a gente sabe disso. Mas a gente precisa, para a gente poder se manter estruturado todos os dias, estar conectado com a divindade, né? E se possível, né, depois a gente dá par para as coisas materiais, porque a parte espiritual é a necessária. Eu queria aqui trazer um exemplo. Vou pegar só um exemplo. Thomas Edison. Vou pegar só um exemplo, quem tem mais idade aqui sabe, acompanhou, quem é mais novo já tem mais a dificuldade de compreender. Thomas Edison, ele
fez 1000 experimentos, um pouquinho mais de 1000 experimentos, para tentar fazer essa maravilha da energia elétrica. E o auxiliar dele, quando ele foi tentar novamente, ele disse, mas tentar de novo? Né? Já erramos 1000 vezes. Ele disse, mas isso é muito importante, porque são 1000 maneiras diferentes que eu sei que eu não vou usar mais. Então, quando ele inventou a lâmpada e começou a ser difundida, o sistema que ele desenvolveu, desde a época dele até a década de 70, olha quanto tempo, quantos anos se passaram. Eram aquelas lâmpadas incandescentes, amarelinhas, tal. Quando chega na década de 70, vem as lâmpadas fluorescentes. Aí todo mundo já começa a colocar lâmpada fluorescente, né? Aquelas de 40, de 20 watts, né? E de repente veio a lâmpada fria. Década de 70 para 80, 70, 80, 85 começou a entrar já as lâmpadas frias. Não chegou a década de 90, já estavam as lâmpadas frias. Logo em seguida, década de 2000, já começou a entrar, isso é meio recente, mas já começou a entrar as lâmpadas de LED. Olha como aconteceu a evolução muito rápido. Mas 80 mesmo. O mérito sempre vai ser Thomas Edison. Sempre. Ele deu a cara a tapa. É o que a gente falou, só vai evoluindo. Só vai evoluindo. Só que a velocidade é muito rápida. Exatamente, a velocidade é muito rápida. Está sendo muito rápido. Estocar energia. E a gente não está sabendo lidar com isso muitas vezes. Exatamente. Porque eu digo assim, eu costumo dizer assim, eu fiz a ponte entre a minha mãe, os meus avós e a era nova que me competia, que me compete. Mas a geração dele vai fazer a ponte entre nós e as novas tecnologias. E assim sucessivamente. Ninguém fica órfão. Deus é justo. Tudo está na lei do progresso, caminhando como deve ser. Nada está fora do lugar. Por isso que cada vez mais a gente tem que estabelecer essa conexão sempre forte com o outro. Eu vejo muito isso, né, na minha geração de hoje, porque a maioria dos jovens hoje em dia, e eu também aprendi muito com isso, e às vezes a gente dá tanto valor para o que está dentro desse mundo aqui, né, dessa tecnologia, e esquece que a verdadeira vida é aqui fora. Você conviver, né, com as pessoas, é você trocar ideias, trocar conhecimentos, trocar saberes, é você escutar os seus pais, é você escutar quem ama você de verdade, para a sua família, é você dar valor para a família, como o Chico ali falou. A família é o essencial, a família é onde começa tudo, é ali que você vai se desenvolver para você ser um ser humano de valores, né? Então é isso que tu tem que valorizar, essa filosofia de pensamento contigo, que tu tem que valorizar o mundo real e o mundo virtual dessas tecnologias, isso aqui tudo só serve como um auxílio para as coisas que tu vai viver, né, nesse mundo aqui. Mas tu precisa ter esse entendimento de que essa é a
A essência de tudo. Isso, a essência de tudo. Então, nós vamos ver aí, daqui a pouco já vamos passar para o próximo vídeo, que essa reflexão ela vai fazer com que a gente trabalhe os nossos sentimentos. Quando a gente, todos nós temos o nosso núcleo familiar, e dentro da escala de evolução, dificilmente numa família estará todo mundo no mesmo grau de evolução. Pensando a mesma coisa, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, não. Sempre vai ter as divergências. E se nós nos voltarmos mais para a família, o Chico já falou, aqui nós vamos ver no Arthur Valadares também, e vamos ver também no próximo vídeo, a gente vai aprender, dentro de casa, a trabalhar valores, nos fortalecer para os embates de cada dia na sociedade. E a sociedade vai melhorar. Então, que os jovens possam conversar com seus pais, que os pais possam conversar com seus jovens. Para ver essa criação de valores e Exatamente. Fazer ela crescer. E essa interação, né? Exatamente. Porque nós temos uma ferramenta, hoje nós temos uma ferramenta, estamos usando ela. Ela é muito importante no trabalho, no lazer, no estudo. Como o Chico disse, vamos estudar nosso lazer, vamos estudar, vamos nos organizar, vamos procurar melhorar, usar melhor a tecnologia. O que acessar, né, aqui dentro, né? Exatamente. Coisas edificantes sempre. Porque nós vemos, hoje, são verdadeiras aberrações no mundo digital. Existe muita, mas muita coisa boa que pode e deve ser acessado para nosso conhecimento, para nosso fortalecimento espiritual. Transformar nossa bagagem. Exatamente. Para que a gente também, né, usando de apoio aqui, para que a gente também consiga ajudar cada vez mais também os nossos irmãos também a evoluir, né? Porque todo conhecimento que a gente ganha, a gente tem que aplicar esses conhecimentos. Não adianta a gente só, né, vir na nossa doutrina, na nossa casa, né? Seja qualquer segmento, né, que cada um procure, só para a gente chegar lá, escutar aquela mensagem, aquelas edificações e guardar aquilo para a gente. Do que vai adiantar? Poxa, a gente pode também transformar, a gente pode também ajudar os nossos outros irmãos também a evoluir junto. Então é isso que a gente tem que entender, valorizar a família, entender esses conhecimentos, utilizar de apoio aqui as tecnologias para a gente também estudar e se edificar junto para poder conseguir ajudar os nossos irmãos também. Hoje eu estava escutando uma psicóloga. E essa é a verdadeira felicidade, né? A verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas sim na ajuda ao próximo, sempre. Hoje eu estava escutando uma psicóloga que os índices de tempo de que as crianças e os jovens estão ficando nas telas estão assustadoramente altos. Muitos adultos, nós estamos falando de família também. Então, a criança está chorando, joga o celular na mão dela. O jovem está rebelde, joga o celular na mão dele. Horário de almoço, assim. Hora do almoço, hora de jantar, hora disso, celular na mão, comendo. E a ciência hoje já comprova que comer e ficar nas telas não faz bem para a digestão, cria distúrbios. Principalmente se for notícias negativas, seja na televisão, seja nas telas. Então, que possamos valorizar esses momentos da refeição, a oração, à noite, de manhã, da prece, né? Buscando todo o conjunto, porque, como a ciência diz, é assustadora os índices de suicídio, de depressão, de ansiedade que está tendo
ninguém está comentando, mas nas redes a gente acessa, tem muitos grupos que estudam, estão preocupados, porque a pessoa corre atrás do nada. E como o Arthur... Como tu falou, né, Fred? A pessoa corre atrás do nada. A ansiedade é exatamente isso. A pessoa, ela cria uma ilusão na cabeça de um futuro que nem sabe se vai existir ou não, e vive aquele medo, em vez de viver aquele momento ali real, que é o real que vai contar, não é o futuro incerto que ela está criando, aquele medo incerto que ela está desenvolvendo ali, que vai acontecer ou não. E como o Arthur coloca ali no final da sua fala, né? Não é o final, vai ser a metade da fala dele, que esse vídeo tem 1 hora e pouco. Tá? Como Jesus disse para a mulher samaritana, quem beber dessa água não terá sua sede saciada. Então vamos fazer a busca, vamos divulgar coisas boas, vamos disciplinar a nós mesmos. Chico já colocou ali Os nossos pensários, os nossos desejos. Vamos divulgar. Eu costumo dizer assim: o mal é sem vergonha. O mal é sem vergonha. Mas o bem tem vergonha. Nós temos vergonha de falar o bem. Nós temos vergonha de dizer não faço porque é errado. Porque na sociedade que estamos hoje, nessa corrida atrás do nada, de saciar as suas vontades, e cada vez mais, e aí nunca encontra o final, as pessoas acham que o certo é arcaico. O certo. Tipo, eu não vou dar a minha opinião porque eu tenho medo, né, do julgamento do próximo, mas a minha opinião, ela é boa, é uma coisa que vai ajudar, que vai edificar, mas eu não vou falar porque vão me julgar, porque vão falar de mim, porque isso e aquilo. É o medo do incerto, é o medo de uma coisa que não... Que por mais que falem, por mais que ajam de uma maneira que você pense que aquela pessoa vai falar, que aquela pessoa vai te julgar ou não, mas o teu papel, enquanto você estuda, enquanto você aprende todas esse rebanho de conhecimento, essas edificações, é você ajudar o próximo, é você levar esse conhecimento ao teu irmão também. Bom, eu queria propor algo aqui. O seguinte, antes de passar o terceiro vídeo, que vai ser para fazer o fechamento. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma situação? Por favor, faça a sua colocação. São duas coisas, né? A palavra que eu digo é coisa assim, mas o que eu faço é assim. Sabe? Então, o que não é falar do bem, é fazer o bem. Fazer o bem. Entendeu? Porque quando você fica falando, é como um pastor, ele fala, mas fora do púlpito, as coisas estão sendo feitas corretamente E sem vergonha, né? Sem vergonha de fazer o bem. Exato, sem vergonha de fazer o bem. Né? Muito bacana essa tua colocação, que eu estava esperando para eu poder falar também sobre uma coisa que eu estava hoje olhando um vídeo, né, de uma edificação assim, estava num podcast, né, daí a entrevistadora estava conversando com os entrevistados ali sobre, né, uma menção de Chico. Daí ela tinha falado que para ela a espiritualidade é assim, é como uma garrafa. O rótulo é a religião, a garrafa aí que contém o líquido é a espiritualidade. Muitas vezes a gente carrega aquela garrafa ali debaixo do braço, a gente divulga aquele rótulo ali, né? Meu Deus, dá muita importância ali, né, para aquele rótulo, mas o líquido que está dentro, que é o que tu falou que é você, né, tomar as atitudes, a gente não bebe, a gente acaba esquecendo. Que é o fazer. Né? Fazer. Então é assim, eu vou dizer aqui uma frase, se mais alguém quiser se manifestar, por favor, faça,
Porque nós estamos aqui estudando, nós não somos o dono da palavra, e o que a gente traz aqui não é o... Ninguém é professor de nada. E ninguém é professor, exatamente. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Chico coloca ali, nós somos cristãos, independente da escola religiosa que professe. Então vamos disciplinar o máximo, divulgar a disciplina o máximo que nós pudermos, para que tudo encaminhe-se para as coisas corretas, dignas, honestas. Porque todas as casinhas religiosas falam desse amor maravilhoso. Basta a gente absorver esses bons conhecimentos, toda essa energia boa que a gente recebe, que a gente estuda, para poder saber aplicar no mundo real, né, tudo isso. Bom, acho que a gente já falou muito. Agora nós vamos passar ao último vídeo e ele vai ficar de reflexão para nós, para cada um de nós. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Não desista de você. Por vezes, você não entende como as pessoas ainda conseguem sorrir num mundo como esse. Anda pelas ruas e não vê graça no movimento de ir e vir das pessoas. Não encontra a alegria na vivacidade das crianças. E não percebe essas supostas coisas boas que a vida tem. As notícias falam de conspirações, de golpes, de chacinas. Pioram índices disso ou daquilo. E você tem certeza de que não vale a pena investir nenhum esforço nessa existência. Há também uma espécie de vazio aí dentro. Uma dor na boca do estômago ou nos pulmões. Uma dificuldade de respirar às vezes. Você não sabe o que é. Será que todo mundo tem isso? Você estuda por obrigação ou trabalha apenas pelo resultado financeiro? Ora, você precisa comer, precisa de um lugar para morar, comprar algumas coisas. Mas por vezes fica pensando se vale a pena lutar por isso. Tem vezes que come mais do que necessita, outras que fica muitas horas sem se alimentar e percebe que isso não faz muita falta, até poderia viver sem. Percebe que as pessoas estão se isolando, cada um no seu canto. Por isso, não fala muito de você. Aliás, pode passar horas e horas sem proferir uma única palavra. Estamos nos escondendo atrás das telas, ouviu um especialista dizer. E nas suas horas livres, permanece ali, naquele mundo que parece não ter fim, mas que às vezes também tem cara de imenso vazio. A internet parece cheia de gente, mas ao mesmo tempo vazia. Entro e saio desse suposto mundo digital do mesmo jeito. São pensamentos que lhe acordam. Você anda cansado de tudo, de todos. As pessoas não são interessantes. Não tem paciência para quase ninguém. De vez em quando, bate uma tristeza profunda, como se abrisse um abismo no peito. Você tem vontade de chorar, mas não consegue. Não entende o que é isso. Você se sente sozinho. Eis algumas palavras especiais para você. Primeiro, não se permita a solidão prolongada. Conte com alguém para conversar, para sempre. Alguém em quem confie. Alguém para quem possa escrever essas coisas estranhas que pensa, que sente, ou que vê ao seu redor.
Não perca a referência do amor, dos que lhe querem bem. Todos temos esses à nossa volta. Todos temos os que estão dispostos a nos estender a mão, ou apenas ouvir. Você não está só. Não fomos simplesmente abandonados num mundo que vai de mal a pior. Essa é outra visão distorcida. É uma visão terrorista que muitos se acostumaram a passar ou aceitar. Não julgue o mundo apenas ouvindo um dos lados. Há muito amor nas pessoas. O universo é coordenado por amor, embora ainda tenhamos dificuldade em entender certos mecanismos de suas leis. Veja como esta mensagem está chegando até você. Não existe coincidência. Não existe acaso. Tudo está em seu devido lugar. E a ajuda chega a quem precisa e na hora certa. Não desista de você. Não desista de seus ideais, sonhos, objetivos. Se for necessário, remonte-se, reconstrua-se. Peça a ajuda de alguém especializado e faça seus passos. Perceba se sintomas que apresenta não estão ligados a algum tipo de transtorno emocional. Todos estão sujeitos a essas dificuldades. Finalmente, lembre que a oportunidade da encarnação é o maior tesouro que podemos ter a receber. Aproveite cada instante. Bom, e diante dessa reflexão, que seja a oportunidade de nós ampliarmos o estudo do mundo que nós estamos vivendo hoje, desse mundo digital, que possamos nos disciplinar, que possamos dar valor a tudo que nesse mundo digital há de melhor, seja para estudar, no campo intelectual ou religioso, moral, seja profissional, mas que possamos divulgar e buscar ajudar essa transformação para o melhor, porque estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso quer dizer mais conhecimento, mais responsabilidade, contrapartida, menos dores, menos violência. Que possamos ser agentes positivos, construindo o bem, divulgando o bem de alguma maneira, através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Mas se assim mesmo nós tivermos muita dificuldade, se assim mesmo a gente tiver travado, tiver sem como resolver a questão, seja nossa ou seja de algum conhecido, que possamos dizer: Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus chamado Mestre, muito obrigado por mais esse momento de reflexão. Ensina-nos a usar esse mecanismo tecnológico para o bem e com o bem. Ensina-nos a nos reformar os nossos sentimentos, que possamos vencer obstáculos e dificuldades de nós mesmos, para seguirmos adiante, poder tomar da água que sacia a sede. E nós temos muito material para isso. A mensagem do Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento, por todo o amparo a cada um de nós,
encarnados e desencarnados aqui presentes, que possamos sair daqui mais fortalecidos e que nas lutas de cada instante Tu possas nos ajudar, possas nos amparar e amparar a todos aqueles que estiverem à nossa volta, todos aqueles que se encontram nos leitos de dor. Jesus, envolve-os em Teu manto de luz e paz. Muitos têm fome, muitos estão desabrigados, muitos estão verdadeiramente desesperados e desorientados. Jesus, envolve aqueles que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, ou em si mesmos, que possam buscar ajuda, o amparo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Que a vossa paz possa estar com todos nós, mas que a vossa vontade esteja acima da nossa agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão, meus irmãos, pela oportunidade, por essa exposição, né, nesse rebanho de aprendizados que a gente teve nessa noite, e que a gente possa, né, com todos esses ensinamentos, levar, né, esse estudo, esse amor que a gente aprendeu aqui a todos os irmãos lá fora, né, e viver isso. Gratidão por tudo isso.